Tutorial para registro de trabalhador em formulário. Segunda parte. Neste vídeo, que se segue à primeira parte do tutorial para registro de trabalhador em formulário, completa-se o registro de um trabalhador. No menu de Serviços, clique na opção Ficha do Trabalhador. Essa ação leva-o para a área de registro de trabalhadores da sua entidade. Na área de registro de trabalhadores da sua entidade encontrará o trabalhador criado na sequência do processo apresentado no vídeo anterior. Clique na seta que o leva ao detalhe da ficha desse trabalhador. Uma vez na ficha do trabalhador, clique em Editar. Essa ação permite identificar os campos em que há informação em falta e permite aceder ao modo de edição dos mesmos. A ficha do trabalhador está organizada em 4 grandes áreas: Dados do trabalhador, Entidade de origem, Exercício de funções, Remunerações. Na área dos dados do trabalhador, comece pelo campo Morada. Clique em Editar e insira a informação que diz respeito ao distrito, município e freguesia de residência do trabalhador. Em seguida, clique no lápis para registar as informações relativas às habilitações literárias. Insira as mais elevadas. Registre informação nos campos Grau de habilitação, Grupo de área temática e Data de obtenção. No caso de o trabalhador ser detentor de mais do que um grau académico, licenciatura, mestrado ou doutoramento, devem ser todos registados, com a respectiva área temática. Segue-se a inserção de informação relativa ao regime de proteção social do trabalhador. Clique no lápis para poder registar as informações relativas ao regime aplicado. Insira o número de identificação desse trabalhador no respectivo sistema de proteção social. Segue-se o registro de informação relativa a incapacidades. Por defeito, o campo registra que o trabalhador não apresenta qualquer tipo de incapacidade, mas a informação é editável e poderá alterá-la sempre que necessário. Por fim, registre a informação relativa à antiguidade de tempo de serviço na administração pública. Passe agora para o preenchimento dos dados relativos à entidade de origem. Clique no respectivo separador. Aqui é importante ter presente que a entidade de origem é a entidade com a qual o trabalhador tem o seu vínculo principal, ou seja, a entidade que apresenta no seu mapa de pessoal aquele trabalhador. Nesta área, deve começar por preencher os campos relativos à situação na origem. Para esse efeito, clique em Editar. Aqui insira a informação relativa à data de início na entidade de origem. Segue-se a informação relativa à situação na profissão. Se a situação do trabalhador for a de trabalhador por conta de outrem, é necessário inserir informação nos campos: tipo de contrato, modalidade de vínculo. Data de início, encargo, carreira, categoria. Cargo. Carreira. Categoria e remuneração base na categoria. Para concluir a inserção de dados na área que diz respeito à entidade de origem, insira a informação relativa à antiguidade na carreira. Passe agora para o preenchimento dos dados relativos ao exercício de funções. Nesta área, deve começar por preencher os campos relativos à data e motivo de entrada na entidade de exercício de funções.
A secção seguinte diz respeito ao tipo de vínculo que o trabalhador estabelece com a entidade de exercício de funções. Clique em Editar para inserir a informação nos respectivos campos. É necessário registar a informação relativa à situação profissional na entidade de exercício de funções. Ali, os dois primeiros campos IRCT e aplicabilidade do IRCT dizem respeito ao instrumento de regulamentação coletiva a que está vinculado o trabalhador. Segue-se o campo Profissão. Indica ainda se o trabalhador beneficia de teletrabalho. Caso beneficie, indica em que modalidade o exerce. Por fim, insira a informação relativa à categoria profissional, registando, para o efeito, informação em cargo, carreira e categoria, e a respectiva data de início. A última grande área de informação diz respeito às remunerações. Deve começar por preencher os campos relativos ao posicionamento remuneratório. Para esse efeito, clique em Editar. Ali, comece por registar a informação relativa à data da última promoção e/ou alteração do posicionamento remuneratório e o ano que reporta essa avaliação. Neste exemplo, e uma vez que se trata de um trabalhador que ainda não foi objeto de avaliação, no campo Data da última promoção deverá ser registada a data de entrada daquele trabalhador naquela entidade. No campo Ano a que se refere a última avaliação, insira o ano de entrada daquele trabalhador na entidade. Terá depois de identificar se aquele trabalhador beneficia de um sistema de alteração de posicionamento remuneratório associado a pontos. Em caso de resposta afirmativa, registre o número de pontos que aquele trabalhador detém naquele momento de referência. Seguem-se os campos relativos ao regime de duração do trabalho, onde, além do regime, deverá registar a informação relativa ao período normal de trabalho semanal. Complemente essas informações, indicando a duração e a organização do tempo de trabalho daquele trabalhador. Segue-se a informação relativa à remuneração no mês de referência. Registre a remuneração base mensal devida ao trabalhador e o valor que lhe foi efetivamente pago. Sempre que o valor efetivamente pago for inferior ao valor devido, terá de o justificar selecionando um máximo de 3 motivos que atestem a diferença entre o que era devido e o que foi efetivamente pago. Segue-se a informação relativa às horas no mês de referência. Ali, registre primeiro o número de horas mensais a que o trabalhador está vinculado e o número de horas que aquele trabalhador efetivamente trabalhou naquele mês. Estes valores terão de ser coerentes com a remuneração oferida. A secção seguinte diz respeito aos suplementos e outros abonos pagos ao trabalhador. Clique no lápis para registar, em tipo de suplemento, tantos suplementos quantos o trabalhador tenha recebido. Indique para cada um deles o respectivo valor e, se são, ou não, suplementos regulares. Este campo obriga à inserção de pelo menos um suplemento por trabalhador. Caso o trabalhador que registra não tenha recebido qualquer suplemento ou abono naquele mês, selecione a opção Subsídio de refeição e no campo Valor registre 0. Por fim, e sempre que tenha havido lugar a trabalho suplementar, clique em Editar, registando, naquela secção, a remuneração referente às horas suplementares e o número de horas suplementares associada a essa remuneração. Preenchida a informação em todos os campos de todas as áreas, clique em Submeter. Essa ação abre um quadro que solicita a confirmação da submissão do registro da ficha de trabalhador. Clique em Sim.
Com esta ação, e sempre que não haja informação em falta, o trabalhador passará ao estado submetido. Essa e outras informações essenciais são apresentadas, em resumo, numa listagem disponível na área de registro de trabalhadores. Para esclarecimento de dúvidas, contacte-nos através do e-mail coemais@dgaep.gov.pt.